Gente, que delícia, hein? Olha só, a Lola Fala, que é o nosso primeiro podcast, que foi idealizado para todas as mulheres do Brasil. Estamos aqui não só para colocar a nossa pedra fundamental, que eu acho que é muito importante, falar a importância de estarmos juntas, construindo por um mundo melhor, discutindo a liberdade. Estamos com Fernanda, que é uma diretora da Lola, do estado do Maranhão. E como nossa primeira convidada, a gente escolheu a dedo. Afinal de contas, se somos o grupo liberal, precisamos falar sobre liberalismo. E para isso, temos Tamara, Dallagnol, viu? E ela vou falar aqui, ó, é advogada desde 2015, mestre em Direito em Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Direito Civil pela Uniderp, Mato Grosso do Sul, também especialista pela Escola Austríaca, pelo Instituto Mises Brasil, Ítalo Brasileiro, São Paulo. Aluna regular do programa de doutorado em Direito Civil da UBA, e também se dedica ao estudo do direito com ênfase em teoria de direito privado e a propagação de ideias da liberdade. E é tão importante ela estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, porque essa não é uma pedra fundamental qualquer. É uma pedra com muito significado. Afinal de contas, é uma pedra que vai trazer muitas respostas para muitas mulheres que precisam de liberdade. Sim. Bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço de antemão aqui a oportunidade de estar no primeiro podcast da Lola Fala. Para mim é muito gratificante, no estado do Maranhão ainda mais, porque há pouco tempo atrás não se via mobilidade alguma de grupos de pessoas, né? Agora a gente já tem mobilidade de mulheres, né? Nesse meio, então, para mim é bastante incrível, né? Esse momento que você tá sendo muito protagonista, inclusive, te parabenizo. Obrigada. E é isso, daqui a pouco a gente conversa mais, vou me alongar, não. E eu acho que, acho que esse protagonismo que a gente tem conseguido aqui no Maranhão, com a vinda da Lola no Maranhão, que foi um presente nosso, né? A gente não imaginava que a gente ia conseguir trazer uma Lola para o Maranhão, e muito menos que antes do nosso lançamento, né, Fê? A gente já tinha 15 Lolas no Maranhão, no estado. Foi uma surpresa muito positiva, foi uma surpresa gratificante, né? Nosso evento foi lotado no passado, a gente já tem um evento programado agora para o Mês da Mulher, que também já está com uma participação bem legal das mulheres. É realmente muito legal. Eu acho que essa sede da liberdade, ela tem sido colocada com muita cautela pela Lola no Maranhão. Porque as Lolas, nacionalmente, são muito ácidas, porque o tema da liberdade, ele é ácido, ele não é fácil. Mas a gente está conseguindo fazer com que as mulheres entendam que nós somos uma rede de apoio. E que essa rede de apoio, que conta com 4 mil mulheres no mundo todo, mais de 40 países no mundo todo, estão aqui para nos ouvir, para nos esclarecer, para nos conduzir. Então, a pergunta que não quer calar: o que é ser um liberal? Então, é engraçado, porque quando a gente fala em liberalismo, a gente estava até pincelando um pouquinho ainda agora isso, no off, as pessoas entendem, às vezes, como libertinagem, né? Vamos começar fazendo essa diferença de terminologia. Porém, não. O liberalismo, enquanto filosofia política, que é o que norteia grupos importantíssimos hoje, como o Lola, né? Específico de mulheres. Existe também o Damas de Ferro, não sei se você conhece. Sim, que também é maravilhoso, né? Composto de mulheres. Tive a oportunidade de conhecer algumas componentes. E outros mais pelo Brasil, né? Uma filosofia política muito antiga, né? Que a gente importou tarde demais. Existe já uma mobilização no Brasil em prol desse liberalismo, porém a gente precisa se preocupar em não perder a essência dele, né? O que é você hoje
ser a favor do livre mercado, você ser a favor da igualdade, e aí o tema mulher é muito importante, né? Porque hoje se vê, às vezes, infelizmente, um antagonismo desnecessário entre homem e mulher, né? Que é utilizado por muitos aí o dividir para conquistar, né? Infelizmente. Mas o liberalismo, ele anseia pela igualdade perante a lei, né? Então, mulheres, homens, todos com o mesmo direito. Não é aquela igualdade material, né, que almeja dar condições diferentes para os desiguais, né, na medida da sua desigualdade, não é isso. O liberalismo politicamente falando, tem a ver também com você entender que o indivíduo é o agente de mudanças, né, e aí a gente também hoje se aproxima de grupos que prezam o individualismo ao coletivismo, o individualismo não no sentido de egoísmo, né? Que também existe, às vezes, no senso comum a gente vai conversar, e aí, às vezes, a gente vai defender o individualismo, as pessoas acham que a gente está defendendo o egoísmo. E não é isso. O individualismo, pro liberalismo, é você entender que você só está bem se você lhe atender, não passando por cima dos outros, porque não é isso, mas você respeitar, né, o projeto de vida do outro, o seu e o do outro. O outro precisa respeitar o seu projeto de vida. Então, quando a gente diz assim que numa política pública, por exemplo, a gente é contra a distribuição exacerbada de renda, a gente admite só ali o mínimo o interessante para o mínimo existencial, né, de você realmente acabar com a miserabilidade de um local. A gente está prezando por cada propriedade ficar no bolso de quem a construiu, né? Então, você precisa respeitar isso, né? Então, várias políticas públicas hoje elas estão totalmente distorcidas para, ao contrário de preservar o individualismo e o que engloba, né, a questão da propriedade, da autopropriedade, que a sua propriedade é a primeira propriedade, né? O Hobbes já falava isso. Isso que é o individualismo para o liberalismo. E aí a gente tem outras vertentes, né? Que é o império da lei. Né? Que eu, como advogada, eu tenho uma dificuldade muito grande para entender a legislação brasileira, porque para o liberal, o que importa são as leis naturais, né? São as leis que protegem essencialmente a nossa tríade, né? Que é a vida, a liberdade e a propriedade. Então, toda a legislação que ela é pensada para defender essas três leis gerais, que são leis provocadas pela própria natureza, elas não servem de nada. O que passa daquilo ali já não deveria nem ser lei. O Bastiat, inclusive, tem um livrinho que eu posso mencionar que é bem, bem tranquilo de ler, bem fácil. E, assim, qualquer um que o lê de qualquer área que seja consegue compreendê-lo, porque ele é bem simples, que é A Lei, né? Bastiat, é Frederic Bastiat. Ele diz ali muito claramente que a lei, ela existe para servir o homem. O homem, ele veio antes, né? Então, a gente precisa entender que legislações pensadas assim para servir anseios de grupos, de interesse e tal, já não faz sentido. Já foge do âmbito liberalismo. De o homem veio antes da lei. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem uma lei em Marília, por exemplo, São Paulo, que é um caso real, que proíbe festa com open bar, não faz sentido nenhum. Claro. Que respeito você vai ter por uma legislação, né, que tão besta, assim, que não tem sentido nenhum, que não serve a nenhuma lei geral realmente importante em termos de apreciar essa tríade que eu mencionei, né, a vida, a liberdade e a propriedade. Então, é isso. Basicamente, a filosofia política liberal, ela nasceu ali, mais ou menos em meados do Iluminismo. Ela teve um assento muito grande na Inglaterra com a Revolução Gloriosa, né? As revoluções inglesas, elas acabaram
sendo bastante úteis para a dispersão da filosofia. O que se praticou na França, que às vezes chamam de liberalismo, ali, e dali foi proveniente os direitos de primeira geração, né? Que é a famosa vida, igualdade, liberdade, igualité, fraternité e igualité. Fraternité, igualité. Liberdade, igualdade e igualdade. Liberdade, exatamente isso aí. Aquele liberalismo ali, ele já veio a ser as raízes do progressismo, né? Então, de uma vertente mais de esquerda que enxerga a liberdade, por isso que eles usam também a frase liberdade, né? Existe muito essa guerra hoje de essa palavra é minha. A esquerda, por exemplo, ela está muito querendo capturar cada vez mais a palavra democracia, como se só ela soubesse o que é democracia, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, a terminologia importa. Tá, mas por isso que me perguntam às vezes assim, Tamara, o que é tal coisa para ti? Então, tá, mas o que você entende por tal coisa? Para eu saber se eu sou contra ou a favor. Quando eu pergunto entendeu? alguma coisa sobre isso, uma vez eu fui fazer uma entrevista e ligamos para ela, né? E aí ela falou, Lariane, o que você entende para fazer a análise sobre antes isso? De responder, deixa eu fazer a análise do seu entendimento, né? Porque senão a conversa fica não flui, rasa. né? Ela fica rasa. E fica um achismo. Você acha que está entendendo o outro acha que está entendendo, quando na verdade vocês não estão indo para direcionamento algum. Então, assim, só usar as palavras ao ar hoje é muito perigoso, né? Eu queria fazer um gancho de algo que você falou um pouco antes, que você citou políticas públicas. Algo que eu já ouvi e já conversei quando estava falando sobre liberalismo, que no liberalismo não existe uma preocupação com política pública pela ideia da mínima intervenção do Estado. Como perfeito. funciona isso? Então, justamente pelo fato de a gente trazer o indivíduo como o ser preponderante da filosofia liberal, a gente entende que ele precisa ser respeitado. O liberal, a gente brinca que ele só quer estar ali na dele em paz, entendeu? Então é meu lugar mesmo. Ele só quer estar ali, construir sua propriedade. Me achei. Só que aí o que acontece hoje, cada vez mais com esse... o que se criou, né, ali no começo do século XX nos Estados Unidos, o welfare state, né, o estado de bem-estar social que a gente chama, e dali veio junto um termo que também é utilizado bastante, que é a justiça social, que é usado para tudo, e quando na verdade a gente vai ver assim, literalmente... É uma injustiça social. A justiça social a gente nada mais vê do que um socialismo fabiano, né? Mas, enfim, esse Estado que quer o tempo todo ser o teu sócio, né? Que você tem os teus ganhos ali, ele vai, opa, deixa eu ver, tá dando certo teu negócio? Vamos repartir comigo. É o que a gente brinca, que é o sócio só nas horas boas, né? Quando tá entrando, quando tá tendo ali o prejuízo, ele não quer saber não, né? Ele quer estar recolhendo. É a questão tributária, que a gente, como liberal, não gosta. Por quê? Porque a gente entende que é uma maneira do Estado estar expoliando, né? Ele está interferindo ali na tua propriedade. E a gente vê cada vez mais isso de maneira desmedida. Então, a gente tem uma carga tributária alta para quê? Né? Infelizmente, para político estar viajando aí de avião para um lado para o outro, indo em restaurante, fazendo festa aí entre os seus, né? E, enfim, e o povo, que é quem está pagando a conta, tá na pior. Então, assim, é uma maneira de intervenção, né? Então, o que a gente estava falando? Só para recapitular, porque às vezes eu acabo sendo muito prolixa. A gente estava falando do indivíduo, tá ali quieto na dele, aí vem o Estado e pá. Uma das formas é a tributária, né? Que é uma das mais preocupantes, porque às vezes ela não é sentida, né? As pessoas mais pobres, inclusive, elas às vezes acham, não, mas eu não pago imposto, não tenho carro, não pago PVA, não sei o quê. Mas ela está ali comprando o gás, ela está ali comprando o saco de arroz, que está caro, né? E ela está diminuindo o potencial de compra dela e, consequentemente, o potencial de conforto dela e da sua família por conta de uma alta carga tributária. Já tem um outro aspecto que é a questão da burocracia, né? Que a gente, como liberal, também não gosta. Por quê? Porque é um entrave para a realização de negócios. Então, se o indivíduo, o Albert Einstein falava isso, que o indivíduo ele precisa de um ambiente livre
E, assim, não quero entrar também no que ele defendia, eu quero entrar, né? Porque, enfim, já passa um pouco da nossa filosofia, mas só realmente pegando a frase dele, literal, é só num ambiente livre que é possível o indivíduo abusar da sua criatividade. E daí é que vem invenções, aí é que vem prosperidade, aí é que vem uma maior oportunidade, enfim, né, tecnológica, em várias áreas diferentes, na medicina, né, na questão do direito, na questão em várias. E aí, a gente não tem esse ambiente livre, né? Infelizmente, a gente tem uma série de burocracias que, quando você vai ver de tudo que tu precisa para você colocar aquele teu projeto em prática, você praticamente desiste. Né? E aconteceu uma coisa recentemente na cidade de Farroupilha, onde a população, vocês se lembram, se juntou para construir aquela ponte. Né? Sim. A ponte ia custar 7 milhões, orçada, fizeram pela metade do preço. por 3,5 milhões. Não foi? Foi, exatamente. Está bem aqui o valor. Não, foram 3,5 milhões de habitantes. Mas eles fizeram, acho que pela metade pela metade do preço. Foi algo assim. Isso. E aí, o que ocorreu? Acho que foi um grande exemplo que foi noticiado a quatro ventos, né? De como que uma população, como uma sociedade, como que as pessoas sabem realmente o que é bom para elas. E eu digo né? mais, eu vou emendar um assunto nisso. Não é só como elas sabem resolver, como elas sabem o que é bom. Elas sabem o que é bom, elas sabem como resolver, e ela consegue resolver de uma forma mais rápida, mais barata e menos burocrática. Porque Tamara acabou de falar assim, né? O liberal não gosta de burocracia. Eu tô para conhecer alguém que goste. Eu quero descobrir alguém que goste. Eu conheço gente que se beneficia da burocracia. Isso. Mas dizer que alguém gosta de enfrentar a burocracia para resolver problema, ninguém gosta. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso para um dia a dia. Porque as pessoas falam assim, as nossas mulheres, nós temos mulheres de todos os aspectos, né? Profissionais liberais, do lar, mamães, né? Solteiras, enfim. Mas nós temos mulheres que vivem no mesmo planeta Terra, com as mesmas necessidades de todas nós. Então, quando elas se unem, né, e quando elas se posicionam para resolver um problema, elas conseguem resolver. E com a comunidade é a mesma coisa. Então, você ser livre por pensar, agir, vai com aquela historinha básica ali, né? Eu acho que é a premissa de tudo mesmo, né? Exatamente. Porque as pessoas também se sentem fortes. Eu, sozinha, sou a Lariane, mas eu com vocês duas eu já fico mais forte. Eu com mais 40 lolas, com mais 4.000 lolas. Então, isso vai crescendo o nosso poder de força, de raciocínio sobre um problema, que é muito legal, porque são vários olhares diferentes. Então, ser liberal é nadar de braçada nas oportunidades, como você falou, né? Da filosofia, da criatividade, da ciência. Exatamente. E aí eu vou puxar uma pergunta que ficou aqui, que é a seguinte. Pensando no Lola, pensando em mulher, pensando em união, como que o liberalismo como que a mulher vai ser beneficiada pelo liberalismo? Como que aquela mulher que está lá no interior do Maranhão, que não tem acesso à informação, que ela depende, como você mesma diz, ela está sendo taxada sem saber, então ela está muito preocupada com quanto ela vai pagar no arroz, quanto ela vai pagar no feijão, como é que ela vai administrar aquele arroz e feijão, fazer durar, né? O mês inteiro para aquela família dela, como é que ela vai fazer aquele gás durar, como é que ela vai fazer tudo aquilo no mês, como que essa mulher vai ser beneficiada com o pensamento liberal, como que essa mulher vai ser beneficiada pelo liberalismo. Certo. Nossa, é engraçado que durante a pergunta me vem tantas maneiras assim que é um turbilhão. Nossa, por onde eu vou começar? Porque realmente, quando você estuda e vê a história, entende a história e vai descobrindo novos casos, é incrível como você tem a certeza absoluta de que é só assim que esse é o caminho para a prosperidade. E não é só de mulher, de qualquer um, né? A gente está falando aqui de mulher, mas
vamos falar especificamente para a mulher, que enfim, é sua pergunta em relação a isso. Eu inclusive, já falei isso em alguma palestra, de como o capitalismo beneficia a mulher. Beneficia e beneficiou historicamente, né? As grandes invenções voltadas para mulheres já lhe causou uma revolução tremenda no sentido de ganhar tempo, né? Então, hoje em dia, isso já não é mais uma tônica, mas para uma mulher do início do século XX, uma máquina de lavar roupa, ao invés de ela precisar lavar a sua própria roupa, já é uma diferença. A minha né? quebrou essa semana. Eu estou com a minha máquina quebrada. Perrengue eu real. o uniforme das crianças na mão. E eu tenho a liberdade de pegar o meu carro, ir até a lavanderia e levar o resto da roupa para lavar. Isso. Porque senão também, gente... Que é um perrengue real. Que todos nós temos. Eu imagino isso em outras épocas. Exatamente. Eu imagino isso acontecendo numa família que, por exemplo, a mulher não tem a disponibilidade de tempo financeira de sair com o carro no meio do dia, horário útil, numa lavanderia e levar para lavar. Eu acho maravilhoso. O capitalismo, ele não é perfeito, assim como nenhum sistema é. Mas se você parar para pensar que a bicicleta, assim como a máquina, a bicicleta trouxe uma possibilidade tremenda de locomoção para as mulheres, né? Foi uma das primeiras formas que ela encontrou, né, de se deslocar. Inclusive, antigamente era de vestido, né? Elas davam um jeitinho ali de lado e tal, e dava certo. Mas você também entender que o livre mercado entende como público-alvo todos. Você pensar em democracia de verdade, não aquela democracia que o povo quer se apropriar da palavra para fins unicamente de acúmulo de capital político, né? Mas vamos falar de democracia mesmo, real, né? Raiz. O capitalismo é muito democrático, porque ele não vê cor, ele não vê raça, ele não vê orientação sexual, ele não vê gênero, ele não vê nada disso. Ele te olha como consumidor. A partir do momento que ele te olha como consumidor, e o Mises, nas 6 lições, ele deixa isso muito claro logo nos primeiros capítulos, que o consumidor é o rei. E aqui, no caso, a mulher é a rainha. Então, a partir do momento que existe a livre iniciativa para você, por exemplo, alisar o cabelo de mulheres que gostariam de ver o seu cabelo liso, ou de enrolar o cabelo de mulheres que não estão mais felizes com o seu cabelo liso e querem enrolar o cabelo. Isso aí já é algo muito surpreendente, porque você ajuda ali na autoestima da mulher. Até aqui a gente já falou da autoestima, a gente já falou do tempo, a gente já falou da possibilidade de locomoção. Teve uma primeira onda de feminismo que se finalizou mais ou menos ali no começo do século XX, que era muito adepta da questão dos direitos civis, das liberdades civis. E foi muito positivo, porque a gente defende a igualdade perante a lei, né? Então, se o homem vota, a gente também vota. E aí, tudo bem. Só que aí, depois, o feminismo acabou sendo outras coisas e se desvirtuando, e hoje já não é mais uma ferramenta que a gente entende tal como era originalmente, né? Então, nas liberdades civis também, o liberalismo, ele deu a oportunidade, né, de a mulher poder ser importante politicamente, o fato de ela poder hoje se candidatar, de ela, enfim, né, está aí. E aí a gente fala, a mulher lá do interior do Maranhão, que ela é uma líder natural, assim como a Lariane é uma líder, né? A gente tem várias pessoas que têm esse perfil e elas hoje podem se colocar à disposição, tanto politicamente, quanto através de alguma organização social, local, né? Da sua comunidade. Tem muitas mulheres fazendo já a diferença, né? E elas nem sabem. Esse meu ponto elas não maior. Sabem. Tem muitas mulheres que agem de forma que casa muito com as ideias liberais, e que quando você aborda elas e diz assim, olha, você age com liberdade geográfica, você age com liberdade de pensamento, você se coloca com liberdade de várias coisas, você tem uma vida que casa com as ideias liberais, às vezes ela se sente
quase que ofendida por confundir, como você falou no início, com libertinagem. Então, é muito curioso isso. Teve algumas mulheres que eu conversei que foi exatamente assim. É muito curioso. Aconteceu uma coisa muito, muito interessante essa semana no nosso grupo, né? Nós tivemos uma Lola que foi fazer uma passeata e foi detida. E foi detida de uma forma bem abrupta por um soldado, um tenente, não sei qual a patente. Aqui no Brasil? Aqui em São Luís, aqui no Maranhão, na ilha. Nossa. E aí ela escreveu assim pra mim: como Lola, até me arrepio, eu não aceito ser detida dessa forma. Eu quase fui assim. Isso era 6 da manhã. Eu fui ao céu, né? Nossa, ela se apropriou realmente de tipo, mexeu com uma Lola, mexeu com todas nós. E aí eu coloquei no grupo assim: estou precisando de uma Lola advogada. Foi. Mas eu não contei nem pra ti, nem deu tempo. Não falou porque foi agora. Foi, Nossa. esses dias. E aí, uma Lola já se manifestou, já coloquei lá, e essa Lola tá cuidando do assunto. Essa mulher que estava fazendo uma passeata, que foi tudo gravado, fotografado e tudo mais, né? Se sentiu protegida e acolhida por nós. E ela escreveu assim pra mim: eu não admito como uma Lola do Maranhão ser detida e ser tratada desse jeito. Valeu a minha existência. Acabou, tá tudo bem, gente. Olha, fizemos o primeiro, tá tudo ótimo. Porque isso é apropriação forte, da liberdade dessa mulher. Ela pode ir lá, ela pode ir e ela pode se comunicar. Se ela tá certa ou errada, se for o tom difícil ou não, ou fora do tom ou não, não é o caso aqui, a discussão não é essa, porque juridicamente vai ser estudada essa questão, mas é o comportamento dela de se sentir uma Lola, uma Lady of the Liberty Alliance. A cabeça, né? Isso que é importante. Hoje a gente vê muito seguindo, né, não é? A boiada, vamos dizer assim, de uma maneira bem esdrúxula. Mas a gente tem que entender que a gente precisa valorizar o que a gente pensa de maneira independente, né? E às vezes a gente quer participar do grupinho ali, concordar com todo mundo. Não, a gente pode discordar, mas desde que a gente tenha um fundamento, óbvio, criticamente falando. E isso é muito interessante, né? Você vê que existem pessoas que ainda batem o pé e falam: não, peraí, né? Tá errado. Eu acho que o meu sentimento, né, de estar à frente, junto com o Fê, junto com todas as mulheres que fazem parte da Lola, é fazer realmente uma aliança questionadora. Mas não nos exaurir com isso, deixar uma coisa leve. Eu estava assistindo os 2 podcasts que a gente já gravou e eu ria, gargalhava lá em casa. Porque é isso mesmo que a gente quer. A gente quer falar de assuntos espinhosos, assuntos que doem, assuntos que não são fáceis, mas com leveza. Sim. Né? Porque não existe outro jeito da gente viver se não for através da liberdade, da alegria, né? E porque, na verdade, quando você fala com respeito, fica leve, né? Claro. O que acontece hoje em dia, que eu vejo muito, é que assuntos espinhosos, assuntos polêmicos, assuntos de discordância são abordados com falta de respeito. Não se fala sobre assuntos, fala-se sobre pessoas. Isso, Fê. Eu não abordo Exatamente. o que você pensa, ou a sua ideia, ou o que você está defendendo. Eu abordo você como indivíduo e eu deixo de conviver com você, de gostar de você, de ter uma relação com você. Eu não frequento seu estabelecimento, porque eu não concordo com o que você pensa. Não como teu chocolate, não como que é produzido. Né? Eu acho isso muito estranho, né? Vai totalmente contra a ideia de que cada um vive em paz, faça suas coisas e cresça, porque é só assim que todo mundo vai crescer. Não, a gente que, assim, nós somos minoria, né? Nós, assim, o que a gente pensa ainda, principalmente aqui, é a exceção, né? Então, já pensou se a gente não quisesse, mas não, vou me isolar aqui no meu mundo, não vou mais conversar com ninguém, porque eu penso assim, porque... A gente precisa estar aberto, né? A gente precisa respeitar também o posicionamento do outro, porque, historicamente, talvez ele tenha tido uma criação que levou ele a pensar aquilo, que faz sentido se você conhecê-lo melhor e tal.
Mas isso não justifica qualquer falta de respeito e qualquer ataque, né? E hoje a gente realmente, infelizmente, tem visto muito isso, né? Inclusive, é uma crítica que eu faço a muitas mulheres hoje, é que elas só querem defender as mulheres que pensam como elas, né? Se você teve um ataque ali a uma mulher que não faz parte da sua patota, aí já não te interessa mais. Eu comentei isso lá no nosso evento, né? Eu me formei, eu me especializei e quando eu tive filhos, hoje eu não trabalho na minha área. Né? Eu fiz medicina, fiz pediatria, fiz nefropediatria e hoje eu não atuo na minha área. Hoje eu cuido dos meus filhos. E isso é muito questionado. De uma forma muito passiva-agressiva por pessoas próximas e de uma forma só agressiva por pessoas que não são íntimas e que não sabem a minha história. Né? Então, eu falo assim, o grande privilégio, porque eu já ouvi isso, né? Você abriu mão do seu privilégio, da formação que você teve, da área que você atua, de tudo que você poderia ser. Eu falei, não. O meu grande privilégio da vida é poder escolher. Exatamente. O meu grande privilégio na vida é poder escolher. Se eu vou ficar em casa com aqueles 2 pequenos indivíduos... Que são lindos e maravilhosos. Terríveis. Mas bonitinhos demais. São os meus pequenos caos. Meu pequeno caos particular. Mas... Miniatores de cinema. Nossa, eles são muito fofos, total. Precisa ver. Mas assim, é um privilégio imenso poder escolher estar lá, poder escolher estar aqui, né? Isso. É um privilégio imenso poder escolher se eu vou me dedicar à minha profissão, né? Porque hoje tem até isso, se eu quisesse me dedicar à minha profissão, eu poderia me dedicar à minha profissão. Mas eu escolho estar em casa naquele meu pequeno caos particular. Delicioso. Maravilhoso. Com cobertura de chocolate. Existe uma mulher que acho que vocês já ouviram falar, né? Simone de Beauvoir. Fantástico. Ela critica demais o poder de escolha da mulher. Ela é tão ferrenha com essa questão de não concordar com a mulher em casa que ela aponta o dedo mesmo pra mulher que fica em casa. Não. Sim. Não achava que ela era tão ferrenha, não. Não. Ela não quer que mulher alguma tenha o poder de escolha. Então de retira o meu Fantástica. Não, é terrível. Retira o meu Fantástica. Ela não dava o poder de escolha. Ela criticava muito ferrenhamente as mulheres que decidiam isso, ficar em casa e cuidar dos filhos. E a gente entende que o poder de escolha, né? A gente já começou falando poder de escolha hoje, e isso é fantástico, porque para ela, para mim, para você, talvez seja muito mais interessante acompanhar o desenvolvimento dos filhos, claro, né? Que é algo que eu tô sentindo na pele agora, a riqueza que é isso, você acompanhar, você estar próximo. É uma atividade, inclusive, civilizatória, né? De cidadania, de você estar ali pessoalmente. Educando de verdade, real, oficial, né? Então, assim, não criticando quem não faz isso, não tem nada a ver com isso, mas é a questão de você escolher. Né? O que eu falo sempre, assim, é que existem pessoas, mulheres, vamos falar aqui de mulher, né? Que se realizam, elas se realizam profissionalmente. Elas veem muito o valor do seu trabalho profissional e isso não isenta o valor que elas veem na função mãe. Né? Eu tenho muitas amigas conhecidas, próximas, distantes, que têm uma realização profissional muito grande e entendem o seu valor como mãe e se colocam nos 2 locais, né? A questão que eu sempre digo, e é a frase que eu uso, né? Existem outras que vou me colocar nesse âmbito. É assim, eu não era uma médica ruim, mas eu sou muito melhor como mãe. Uau. Então, eu escolhi fazer o meu melhor, né? Então, e eu não dependia daquela realização para estar feliz. Então, eu estou fazendo hoje o que eu acho que eu devo fazer hoje, com o privilégio que eu tenho de escolher hoje. Então, não é criticando quem está, porque tem muita mulher que faz um trabalho incrível profissionalmente, incrível maternalmente, né? E eu não sei como elas conseguem. Cada ser é único. E se estafam ou não, ficam felizes. Cada ser é único. Cada mulher, cada ser humano, cada indivíduo é único e vai atingir seu potencial máximo como indivíduo se tiver liberdade para tal. É por isso que a gente é tão contra o coletivismo. Porque a gente entende que o coletivismo
quer pregar que necessariamente todos têm o mesmo estilo de vida, têm acesso às mesmas coisas, quando a riqueza do indivíduo está nos detalhes, né? Nos seus gostos, nas suas preferências. Para você se autorrealizar, você precisa ter essa liberdade, né? Mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, hoje, né, desse podcast, o primeiro podcast nosso, gente, falar sobre discutir que essa mulher pode olhar no espelho e fazer o que você fez. E tem né? mulher que nem sabe que pode pensar nisso. Que pode pensar. E aí, essa mulher entender o quão é complexo e também precisa ter coragem para ela falar assim, gente, é isso que me faz feliz. Me deixa aqui, e né? Me deixa em paz, eu quero viver feliz. Olha aí, ó, de novo, ao liberal. Olha aí, ó, né? Então, isso é ser liberal, mulheres. Isso é ser Eu vou contar um caso que é bem interessante. Eu não pensava em ter filhos ainda. E a gente foi fazer um estágio na Austrália. E chegou na Austrália e eu falava assim que ter filhos era complicado. Porque eu imaginava que se um dia eu tivesse filhos, eu ia querer estar em casa. Eu achava que tinha que ter um cuidador principal em casa, né? E que se fosse haver uma divisão, deveria haver uma divisão de modo que sempre tivesse um cuidador principal em casa, né? Assim eu pensava. E eu dizia assim, não existe como você ter filhos e sempre ter um cuidador principal em casa. Porque como é a carga horária de trabalho de um CLT? É 40 horas semanais. Sim. Hoje tem algumas diversificações na lei, mas assim, quando eu fui para a Austrália, eu me lembro muito bem disso. Era 40 horas, eu ficava pensando assim, como é que vai fazer 40 horas semanais um casal, de modo que sempre um esteja espelhado com o outro em casa, cuidando das crianças. Eles nunca vão estar juntos, a família nunca vai estar junta. Né? Eu ficava na minha cabeça, ela cobrando isso. Lá estava eu na Austrália fazendo estágio na área de nefropediatria. A enfermeira-chefe, uma mulher moderníssima, cabelo curto que ela cortava sozinha em casa, cor de rosa, achava ela o máximo, a enfermeira-chefe. Ela tinha 3 filhos. Como funcionava a escala dela? Ela trabalhava 30 horas. Segunda, 12, terça, 12, quarta, 6. O marido trabalhava 30 horas no outro local. Quarta, 6 da tarde, quinta, 12, sexta, 12. Então, eles tinham o fim de semana em família e durante a semana eles se dividiam. Segunda, terça e quarta de manhã, ele era responsável por todas as funções da casa. Não é dos filhos, da casa. Tudo que tinha que ser feito da casa, segunda, terça e quarta de manhã era ele. E quarta tarde, quinta e sexta era ela. Só que o que dá essa flexibilidade, essa liberdade, Perfeito. essa divisão, essa igualdade de funções dentro de casa? A liberdade da lei trabalhista. Exatamente. Que eles não têm. Perfeito. Ela poderia trabalhar... Ela falou, eu fiz um acordo de 30 horas. O meu acordo anterior era de 40. Quando eu tive filhos, eu reduzi. Ela pode reduzir um acordo. Eu tinha um acordo de CLT no trabalho que eu tinha lá em São Paulo que eu não podia reduzir. Eu só podia aumentar. Olha só. Como é que você vai? Aquilo foi uma coisa que me marcou, porque eu falei, gente, é claro que funciona. É claro que aqui consegue se dividir, como eu vejo muitas pessoas defendendo igualmente o trabalho doméstico e dos filhos. Porque você consegue dividir também o espelho de carga horária de trabalho fora de casa. Isso não funciona aqui no Brasil. É interessante que o meu marido, desde da pandemia, está home office, não? E aí é interessante porque ele começou a participar de coisas que ele não participava. E ele começou a ver a casa de uma forma que ele não via. E é interessantíssimo o quanto isso mudou. Então, por exemplo, eu cheguei para ele esses dias e falei, olha, nada mais de deixar a louça suja, amor. Né? A gente tem que zerar o dia. Nós somos 2 adultos numa casa. Será que a gente não consegue zerar a noite sem louça suja, né? É uma coisa simples, muito simples, né? E ele não gosta que eu lave louça porque ele ama as unhas feitas. E eu utilizo isso, amor. Coração, falou, tem que lavar a louça. Mas eu faço outras coisas. Então, entende-se que fazer isso que você viveu na Austrália ainda está muito longe de se fazer isso na nossa realidade do dia a dia. Não só pela nossa cultura. Sim, né? Tem a questão cultural, tem várias questão de horas e tudo mais. Então, assim, é uma batalha, mas o casal precisa ter um diálogo. Ele precisa entrar no acordo, né? Essa mulher estabilizar precisa expectativas. Chegar e falar, né? Eu lembro que algum tempo atrás, Mara falou assim, você está
muito relaxada, você está numa fase muito relaxada da tua vida, né? Porque eu sempre fui meio que um general, assim, eu sou um pouquinho ainda, mas eu tô melhorando. Mas assim, tô melhorando, né, Fê? Tô melhorando. Eu te conheci na fase general, então eu vou ter que assim, melhorando. E aí é uma coisa que ele falou assim, você tá muito relaxada, né? Você tá muito fluida. Que bom, né? Uma mulher de 55 anos ouvir isso, né? Que bom que você pode experimentar tantas versões de si mesmo e falar, que legal isso, né? Então, acho que tá sendo apoiada, né? Tá sendo apoiada, né? Então, a forma de gente conduzir essa nossa liberdade, ela é com responsabilidade. E é também dentro de casa, né? Começa da porta para dentro, da porta para fora, né? E isso é interessante, né? Que você falou de uma questão mais pessoal. E aí também a gente pode incluir... Eu sempre falo assim, a liberdade para mim é um lifestyle mesmo, entendeu? É um estilo de vida. Não enxergo isso só na política, eu enxergo em vários âmbitos, né? Você deu um exemplo muito legal, ela também deu um exemplo muito legal, a questão da CLT, né? Que eu também penso isso com muita frequência, né? Como as amarras, né, de uma legislação trabalhista, às vezes deixa a mãe do lado de fora da educação do filho, quando poderia ali tranquilamente dar um jeitinho de se fazer de outra forma, né? De você se dedicar à maternidade, concomitantemente a se dedicar ao lado profissional. Então, assim, são inúmeros exemplos. É muito interessante isso, né? Por isso que eu sou apaixonada por falar disso, porque é a chave, né, para muitas respostas. E aí eu vou chegar num ponto de uma outra pergunta que me fazem, né? Onde acaba a liberdade do que você faz? Então, tem que respeitar a propriedade do vizinho, né? A gente fala bastante isso no direito, né? Que você tem a sua propriedade ali, por exemplo, mas aí você faz um churrasquinho ali no teu quintal, né? E a fumaça já começa ali a atrapalhar o outro. Então, talvez você já saiu ali do teu âmbito de liberdade, né? Você falar em liberdade hoje não quer dizer que você pode fazer tudo. E muita gente, quando a gente fala em liberdade de expressão, quando a gente fala em liberdade religiosa, então pode tudo. Não é isso, né? Mais uma vez, o apego pelo fundamento da terminologia. Quando a gente fala em liberdade, a gente pressupõe que existe uma responsabilidade por detrás dela. Então, a gente precisa entender que em algum momento vai começar a liberdade do outro, né? Então, são coisas clássicas. A gente pode se manifestar? Pode, mas aí você querer tacar fogo em pneu para fechar a estrada e impedir a liberdade de locomoção, né, o ir e vir do outro, aí também já foge. Então, é preciso ter a responsabilidade, né? Ela antevém a liberdade. Mas eu acredito que num lugar onde as pessoas são educadas, né, e elas entendem isso e elas têm essa questão de moral, de ética muito bem consolidada desde o início, por isso que é tão importante a família, né, e a educação, eu acho que a gente vive num local muito mais ausente de conflitos, né, porque afinal de contas, politicamente falando, para que serve, né, essas ferramentas? Para estabilidade social, né, para gerar... Colocar regra. Colocar Exatamente. Limites. Regras são para isso, né? Para estabilidade social. A gente quer evitar conflitos. Os conflitos, eles existem, mas quanto mais a gente puder evitá-los, melhor. Países que têm isso mais consolidado que o nosso, né? Eles são mais pacíficos. Você pode andar na rua com maior segurança e tal, porque as pessoas têm isso internamente mais consolidado, né? E é aí que eu sempre falo, inclusive para o Léo, né, que eu converso muito com ele sobre isso, Léo Arruda. Léo, a questão perpassa a mudança de mentalidade. Eu sempre falo, a gente precisa trabalhar nisso. E é uma virada de chave, né, que às vezes a gente passa. Né? Às vezes para uns acontece de um jeito, para outros de outro, mas em algum momento talvez essa chave... ela vira. É isso que a gente busca, né? Porque, afinal de contas, não é melhor pra gente, né? Que claro. tá ali querendo
que a pessoa tenha uma visão de mundo mais livre. É para ela mesma, né? Isso vai repercutir. Sim, nós tivemos uma mulher que foi um ícone, né? Que é Margaret Thatcher. Hoje, nós temos uma mulher a nível mundial que você reputa que seja uma mulher que se aproxime dos comportamentos, do pensar dela, das condutas? Olha, não me vem assim ninguém tão significativo. A régua tá lá em cima ainda, né? Eu acho que é porque, assim, falar do século passado, em termos de intelectualidade, é um negócio bastante tremendo, né? Porque foram muitas as figuras, assim, da pesada, né? Então, você hoje querer comparar é algo, assim, um pouco impensável. Entendi. Né? Mas, assim, graças a Deus, a gente vê várias lideranças importantes, né? Talvez pelo fato de as coisas serem mais difíceis para as mulheres no século passado, quando uma se sobressaía, ela se tornava um ícone. Talvez hoje em dia esteja melhor no sentido de a gente ter uma diversidade maior de ícones, porém não assim tão mundialmente conhecidos, né? Então, mas me vem muitas mulheres à mente, mas eu não quero nomear uma, assim, essa aqui até porque... Você acha que no Brasil nós temos liberdade? Parcialmente. Cada vez menos. Aquela frase que o preço da liberdade é eterna vigilância, né? E é por isso que é tão importante a nossa postura de fiscalização, né? E de estar ali protegendo a nossa liberdade em vários cenários, né? Hoje eu vejo com muita preocupação a liberdade de expressão sendo tolhida, né? E quando a gente tem medo de falar alguma coisa, seja verbalmente, seja nas redes sociais, eu acho que a gente já tem um indicativo de que as coisas não andam bem, né? A gente pensa 2 vezes antes de postar alguma coisa aqui e ali, por conta da repercussão e da perseguição. Então, é um sinal de alerta. Que a nossa democracia está capenga? Ou não? Você está colocando ela numa... Está. Está colocando você no canto do... Como é que chama? Do ringue. Não, ela está te encurralando. Meu filho corner, ela meu está. filho diz assim, ó, mãe, eu vou te encurralar agora. Então, eu tô te encurralando. Mas são perguntas que, para quem leu, por exemplo, o 1984, de George Orwell, né, que eu vejo esse livro como um divisor de águas, né, de como você olha a sociedade. Não tem como a gente não se preocupar, né? Até porque a gente pode até estar numa situação muito ruim, mas se a gente ainda tem liberdade de expressão, a coisa pode reverter, porque a gente tem força. Quando a gente tem liberdade de expressão, a gente consegue, né, ter uma arma importante. Agora, se a gente não tiver isso, aí totalitarismo para se propagar é muito rápido, né? A gente teve casos bastante terríveis no mundo há menos de 100 anos. Foi bem aí. O que nos garante que a gente não pode ter novamente, né? Que a gente não pode estar tendo em uma proporção talvez menor, né? Então, eu acredito que a gente tem que estar sempre com a E nada começa de uma vez, né? Nada. Tudo doses começa aos poucos, lentas. sempre doses pequenas, né? Então, hoje você tem medo de sair na rua, a partir de amanhã você não sai mais. Hoje você tem medo de sair à noite, a partir da manhã você só sai de dia. Hoje você tem medo de falar o que você pensa para qualquer pessoa, você prefere falar só entre os seus, daqui a pouco você não fala mais nada. Isso. Né? É interessante que eu vi hoje, não sei, enfim, que até a música do Alibaba. Você viu hoje? Nossa, vocês viram isso assustada. da década de 90? Sim. Aquela música. Saiu até do Spotify já, a música. Qual que é do Alibaba? Eu não conheço a música, Não, eu não axé? vou mentir, do não. axé? Do Alibaba, o Caribe tá de olho no decote Isso, dela. não pode não mais. pode Hoje saiu do Alibaba. Essa? Essa. Por quê? Porque Eu não tava ligando é o contra os árabes. É islamofobia. Alibaba. Essa? Eu dancei tanto.
década de olho no 90. Quer dizer assim, como assim? Bom, eu tô muito indignada porque censuraram Mary Poppins. Eu vou falar, censuraram a Mary Poppins. Eu tô indignada. Pois Então, assim, onde é que a gente vai parar, né? Gente, aonde que a gente tá parando, né? A gente é aquela coisa assim A Lola precisa questionar isso, E nós estamos né? questionando isso e a gente está levantando essas questões. Por exemplo, a gente vai levantar uma questão sobre o Ministério da Mulher. Por que o Ministério da Mulher? O que ele faz? Quais são os projetos e os programas? Né? Por que veio? Por que existe? Que veio, do que come, do que se veio? alimenta, do que Que se alimenta? como é cresce? sustentado. porque Afinal, Como é sustentado? Estamos pagando, né? Estamos pagando? Porque a mulher é um produto, né? Fala com mulher, a mulher é intocável, é um produto. Então tem o Ministério da Mulher. A mulher vende, né? Vende. Mulher Né? vende. E aí as secretarias das mulheres, o que fazem? Para onde vão? O que são? Quem está lá dentro? Trabalham ou não trabalham? Então a gente vai começar a colocar o dedo em assuntos como esse, porque é o papel da Lola de discutir isso, trazer isso para que nós mulheres possamos entender melhor esses papéis, né? Porque a ideia é... A sensação que eu tenho é que diziam que objetificavam a mulher. Dizem, né? É uma verdade. Objetificavam a mulher, sexualizavam a mulher era só um objeto, Sim. né? Na verdade, a mulher continua sendo usada. Continua. Sim. Ela segue sendo usada. Segue Sim. sendo usada. E o papel de uma discussão com essas mulheres é: você se sente usada? Você já teve algum programa que mudou sua vida? Você já ouviu falar nisso? Né? O que você... Então, é a liberdade da gente abrir as caixinhas de Pandora. Isso é importante de se falar, porque a gente está conversando aqui sobre liberalismo e querendo, né, trazer esse contexto para o mundo feminino. E a gente sabe que o discurso inverso ao que a gente está tratando aqui, ele é muito mais atrativo para as mulheres e existe isso de captura, né? A gente sabe para quais fins. E é importante que a mulher comece a raciocinar mesmo, né? Comece a agir criticamente no sentido de entender os porquês, né? E não só de, não, ali esse discurso ali é bastante emotivo, é bonito, então eu vou para lá. Mas tá, vamos pegar aqui os dados. E a isca que tem atrás disso? Vamos pegar aqui o real objetivo, né? Existe algum conflito de interesse aqui, né? Nessa abordagem, né, em prol do meu gênero, do meu sexo, né, biologicamente falando. Então, assim, é preciso estar questionando, né? Eu não quero me sentir usada. Exatamente. Por nenhum programa, por nenhum governo, por ninguém, né? E eu acho que é esse sentimento de trazer à luz assuntos que me incomodam quando a minha liberdade, ela é ou ameaçada, ou questionada. Questionada, tudo bem, que eu sei me defender, eu consigo me posicionar, não tenho problema em relação a isso. Tem mulheres que não conseguem, tem mulheres que não podem, tem mulheres que por vários motivos não conseguem, mas questionar tudo bem, né? Vamos questionar. Ok. Eu acho que isso questionar rico. o que é o empoderamento, né? Que tanto se falou, já empoderamento feminino. Tá, mas o que é o empoderamento? É você sair de madrugada, na doida, beber álcool até 5 horas da manhã? Isso é empoderamento? Eu não estou falando que isso é ruim. Só estou falando, será que é isso? Né? Aí já vem toda uma questão filosófica de você ser escrava, às vezes, de prazeres, né? Talvez você, na verdade, acha que está sendo livre, mas não está sendo livre. Exato. Né? Você está sendo capturada por um discurso de um estilo de vida que você acha que você vai se autoafirmar se você levar ele em prática, né? Então, assim, existem muitas armadilhas, né? E a gente precisa realmente entender que quando a gente escolhe, sem ouvir fulano ou ciclano, mas que a gente escolhe e está internamente em paz com a escolha,
Essa é a palavrinha-chave, hein? É porque você está no caminho certo, independentemente. Concordo. E aí, né? se a sua escolha é estar no carnaval, os 5 dias do carnaval, 24 horas por dia no carnaval, se a sua escolha é estar no retiro da igreja, se a sua escolha é estar no sítio ouvindo jazz, tudo bem. Tudo bem. Tá tudo Exatamente, bem. tudo bem. Mas assim, não faz de nenhuma dessas pessoas mais empoderada que a outra. Exatamente. Mais guerreira, perfeito. mais empoderada, melhor, superior. Não, é a liberdade de ser feliz dentro da plenitude do seu indivíduo. Né? Exatamente. Muito bom. A gente está num espaço chamado Alena, né? Que é um espaço que foi projetado porque a baleia, né, que se chama Alena, emite o maior som, né? O som que vai mais longe, Mais não distante, é isso? isso. Mais distante. E a Alena, para mim, quando a Fernanda me falou sobre isso, aquilo me tocou muito, porque cada cantinho, vocês estão todos convidados para vir conhecer, que é maravilhoso, maravilhoso, equipe técnica, show, viu? E o resultado vocês vão ver daqui a pouco. Mas, quando você pega aquele ser, né, que é fantástico, uma baleia, né? Todas elas são lindas, né? E são tão únicas dentro daquele oceano, aquele mar de oportunidades que ele tem. E quando a gente vem para a Alena para falar sobre liberdade, a gente quer ecoar a liberdade. Então, querida Tamara, o que é ser livre para você? O que é a liberdade para ti? Eu acho que a essa altura, né, já ficou um pouco claro. Sem dúvida nenhuma. Mas é aquilo, né? Existem vários tons de liberdade também, né? Bom, ser livre é isso, sabe? É você poder realizar suas escolhas, né? Me remete muito a um livro do Friedman, Milton Friedman, que é um autor da Escola de Chicago, né? Econômica, que se chama Livre para Escolher. E é exatamente isso, né? É você respeitar o projeto de vida do outro e ter o seu projeto de vida respeitado. Quando a gente pensa numa sociedade com uma intervenção estatal muito forte, como é o nosso caso, isso vai por água abaixo, né? Porque a gente é afetado de várias formas. Às vezes, talvez, as mulheres não tenham se dado conta disso, porque não é feito assim descaradamente, né? É feito ali com muito ilusionismo, né? De maneira assim sutil, né? De modo que você não perceba realmente onde é que está a pedra no sapato. E é por isso que eu faço muito isso de vamos acordar, né? Porque tá ali a causa. E às vezes a gente está reclamando mesmo. Nossa, por que o ovo de Páscoa tá mais R$100, né? Tipo, ninguém quer. Tu quer ele comprar o teu ovo de Páscoa, mas por que tá R$100? Por que será? Vamos atrás de descobrir de fato, sabe? E eu acho que o empoderamento é esse, né? É você conseguir obter cada vez mais conhecimento para pensar livremente. De várias formas, você entender o porquê que a sua vida é como é, o porquê que às vezes você não está conseguindo ter o estilo de vida que uma suíça tem, né? Uma mulher da Suíça tem. Por que isso está acontecendo? Né? Então, vamos ver as raízes disso, vamos atrás, vamos questionar. Isso é poder, né? Conhecimento é poder, então vamos correr atrás mesmo, né? E eu estou, inclusive, me colocando à disposição, né? Às vezes me chamam ali no direct e Tamara, vem cá. Às vezes a pessoa nem me conhece direito, né? Mas como eu falo muito isso em todo lugar que eu vou, às vezes as pessoas vêm me perguntar, mas isso e isso, por onde eu posso começar? É muito legal, né? Quando eu vejo as pessoas interessadas em conhecer. Porque eu também já passei por isso, né? Como estudante de direito há... Quantos anos faz? 1900 bolinha, como diz há mais de 10 anos atrás. Não é tanto assim, né? Ainda estudo direito, né? Mas, tipo, na época da graduação, né? Que infelizmente, eu sempre tive muito isso de estudar a sociedade, né? E é por isso que eu fiz direito e tal.
Mas eu não encontrava ali na universidade respostas para muitas coisas, até porque a gente tem uma educação ainda bastante arcaica, no sentido de renegar muitas ideias, né? E aí a gente tem que ir para outros âmbitos, né? E aí, no final da faculdade, eu encontrei um mundo, que é o mundo do liberalismo, o mundo... a internet ajudou muito, né? Porque começou a surgir os youtubers, e aí fazer resenhas de livros, e aí tudo que eu pensava... existe já teóricos que estão martelando isso há muito tempo, eu não sabia nem que eles existiam. Existem livros que explicam isso que eu estou pensando aqui. Nossa, que maravilhoso! Aí que eu comecei, foi por volta, acho que de 2010, isso, 2011, mais ou menos. Não faz tanto tempo assim, né? Sim. E essas pessoas, elas ficam ali numa zona obscura, né? Para muitos jovens, para muitas pessoas em geral, muitas obras em inglês que não são traduzidas. Por que não são traduzidas para o português? O que querem esconder da gente? Né? O que querem esconder da gente? Então, por isso que eu acho muito maravilhoso institutos que fazem a tradução de obras, que às vezes a pessoa não tem o hábito de ler, muito menos em inglês, né? Uhum. Então, vamos democratizar, né? Isso aí. Vamos ter iniciativas. Hoje tem o Mises, faz um trabalho excelente, né, em relação a isso. Existe hoje na internet muitos PDFs, inclusive, traduzidos já de obras maravilhosas. Então, tá ali, tá fácil acesso, né? Então, hoje não tem mais desculpa, né? Se você está ouvindo isso, você já pode começar, né? Isso aí. Mas porque, assim, é só você ter o acesso ali, o instalar, né? Depois você vai embora. Você se encontra, você se torna uma pessoa realizada, né? Como eu me realizei. Eu achando que eu era a única pessoa do mundo, na época que eu era ali mais jovenzinha. Então, meu Deus, não é possível que só eu penso assim. Sou uma estranha eu estou sozinha. Ninguém pensa como eu, ninguém me ouve. Com quem eu vou falar sobre isso? Exatamente. Agora, olha onde eu estou. É isso aí, aqui, na Lola Fala. Que fala só sobre esses temas e afins, né? Olha só. Então, assim, é muito gratificante, né? Por isso que eu comecei falando disso, né? Que aqui no estado do Maranhão, o que era, né, o liberalismo há alguns anos atrás, né? O que é agora? A gente já tem uma mobilização, né? No início eu até falei a palavra mobilidade, mas não tem problema. Pode ser mobilidade também, né? Que é de imóvel. Uma mobilização nesse sentido e é importantíssimo vocês estarem aqui, vocês... tem que pensar nisso diariamente, na importância do trabalho que vocês têm feito, no impacto que isso gera, né? Porque é mudança de vida real e, às vezes, como eu posso dizer, é uma geração que vai estar quebrando um ciclo de como eu posso dizer, de dependência mesmo, né? Um ciclo de propagação de ideias que já não fazem sentido, né? Então, assim, é muito importante. Eu penso também, a gente, chegando agora na nossa reta final, porque a nossa pergunta a gente já fez, nós vamos estar no nosso canal, na Lola Fala, o podcast, vai estar com o link no site da Lola Fala, não, desculpe, do site da Somos Lola Brasil, que é o site oficial. O Lola não tem sites e nem Instagrams regionais. É tudo a nível nacional. Então, pode seguir. Sou Lola Brasil. Instagram, sou Lola Brasil. E entre, participe, pergunte, entre em contato conosco. Nós estaremos colocando os nossos contatos, todos os nossos entrevistados, né, Fê? Quem quiser fazer pergunta para Fê, para mim, para Tamara, fique super à vontade, fique à vontade. E o Brasil todo, que quiser participar, vamos organizar isso. Afinal de contas, a Lola fala e mulher fala. A mulher se comunica, né? Quando nós pensamos num assunto, a gente raciocina sobre ele. E é o que a gente quer, né, Fê? E aí uma coisa que eu queria deixar bem clara, essa cadeira que a Tamara está ocupando hoje
é para Tamara, é para todas Sim. as mulheres que quiserem vir aqui conversar, das que sabem muito, das que sabem pouco, porque todo mundo, pouco sobre liberalismo, porque todo mundo tem alguma coisa para acrescentar na vida do outro. Com certeza. Isso. Então, essa cadeira aqui vai ser para todo mundo que quiser sentar. Você quer vir aqui conversar? Manda uma mensagem pra gente, a gente dá um jeito de você sentar aqui. Tomar Isso. café com a gente. E o café é maravilhoso. Um beijo no coração bom de mesmo. cada uma de vocês.